Mulheres, precisamos falar sobre com Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E estamos aqui hoje com uma notícia triste, né? Que a gente não cansa de acompanhar, né? Mulheres que são agredidas. Exatamente, né? A gente fala sempre, né? Evoluímos muito na segurança pública, menos quando o assunto é violência contra a mulher, né, Li? Ainda não conseguem, né, conter tudo isso. Exatamente. E hoje a gente tem aqui a Débora Amorim, cantora, vítima de um ato de violência na semana passada. Obrigado pela presença, Débora. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço, né, pelo espaço, poder falar de um assunto tão importante, né, nesse momento. Importante, delicado e assustador, acima de tudo, né? Pois é. Então, eu trouxe a Débora, eu convidei ela para vir aqui, até porque, assim, normalmente a gente fala aqui sobre violência, o marido que praticou uma violência, o namorado, um companheiro que não quer aceitar o término, só que não foi o caso da Débora. A Débora é casada, né, Débora? É uma cantora sertaneja, bem conhecida na região, e ela sofreu um ato de violência na porta da casa dela. Então, Débora, você tem uma ideia do porquê que isso aconteceu? Ainda a situação é desconhecida, né? Como é que se fala a palavra? É motivação, né? Algumas informações estão sob sigilo, né? Do delegado. Agora também está representando o advogado Rodolfo Warming. Então, ele tem essas informações. Hoje a gente vai ter uma reunião juntamente com o delegado e também com ele, né? Então, possivelmente vai ter mais algumas informações. Mas a motivação não é específica ainda, né? Acreditamos que, pelo fato de algumas situações que aconteceram comigo pela internet, né? Ódio pela internet, fakes que estavam tentando me denegrir a minha imagem, no caso, né? Me ofendendo pessoas que estavam ao meu redor, né? A única coisa que eu posso dizer, a princípio, seria isso. Essa pessoa ofendia as pessoas ao meu redor que tinham conexão comigo, estavam comigo, até mesmo na semana que aconteceu o ato, né, a covardia ali. Mas esses fakes já vêm de algum tempo, né? O ano passado já tive algumas represálias também por parte da internet, né, por fakes. Então a polícia já tem todo esse material e a gente está seguindo esse caminho. Porém, nada é descartado, né? Então. Mas, Débora, você chegou na internet a revidar com ódio, né, ou xingar esses fakes, essas pessoas que estavam te seguindo, porque às vezes, né, poderia ser, não sei. Não, a única situação que eu tive, que eu respondi, foi umas semanas antes, foi aberta uma caixinha de pergunta, né? Eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, isso acredito que vai ser postado hoje também. Teve a pessoa, o mesmo fake, né? Me acusando de falar mal de outras cantoras, de cantores. É o que a pessoa vem falando a meu respeito, entendeu? Uhum. Tentando denegrir a minha imagem, na verdade, né? Essa questão da minha carreira. E a gente acredita não, é o mesmo perfil, né? E os outros perfis, os dados, são os mesmos, tipo o e-mail, o final do telefone, são todos os mesmos. Então a gente acredita que isso já vem mais de um ano. E é mais de um perfil? É mais de um perfil, tem vários. Né? E as pessoas também que ao meu redor têm acesso a mim, que são meus amigos mais próximos, ou que, exemplo, né, eram próximos da pessoa, isso a gente tem provas também, né? Eram próximos da pessoa, se a amiga daquela pessoa que está né, por trás do fake se aproxima de mim, a pessoa vai lá e ataca, sabe? Então, é uma coisa bem complicada ainda de entender, mas o meu advogado vai montar ali uma situação para se contar essa história do que aconteceu comigo na internet, né? Essas ofensas, essas situações denegrindo a minha imagem. Mas a gente acredita que esse é o caminho que o delegado está seguindo e também a questão pelas imagens de câmera de segurança da PM, né, na cidade toda. Mas você tem ideia de quem é? Você já tinha uma desconfiança de quem eram essas pessoas com esses fakes aí? No momento, não. Se tiver alguma coisa, está em sigilo com o delegado daí. A partir das informações que eu levei, né? Porque daí eles investigam os fakes, eles, né? Não, mas então, como você me disse que já faz algum tempo que tinha fakes, você ainda não tinha feito nenhum tipo de registro contra esse tipo de comportamento? Não, porque, na verdade, eu imaginei que era algo assim,
como se a pessoa tivesse uma opinião sobre mim, ela tem aquela imagem sobre mim, certo? Que é o reverso do que eu sou aqui para todos os meus fãs, para as pessoas que me acompanham e me conhecem, né? Tudo ao reverso. E, inclusive, nas mensagens mostra o carinho que as pessoas que recebiam esses fakes, o carinho das pessoas que têm comigo, sabe? A gente não vai expor ninguém, obviamente. Sim. Mas não tenho nada contra ninguém. Pode ser que as pessoas tenham contra mim, né? Ninguém agrada a todo mundo, mas que eu tenha risco com alguém, não. Jamais. Então, você nem desconfiava de quem poderia ser que estava fazendo isso, tanto que não acreditava que poderia piorar. Não, eu acredito que era uma questão de opinião. Eu estava acreditando que era uma questão de opinião da pessoa, né? Que estava por trás daquele fake. Inclusive, como a gente estava falando anteriormente, eu abri uma caixinha de perguntas, essa pessoa... inclusive, essa informação eu já passei para o meu advogado também. Essa pessoa veio nas minhas caixinhas de perguntas me ofender. Com a mesma situação. O mesmo fake, com as mesmas situações, falando que eu falo mal dos outros, que eu não apoio os cantores. E é uma informação totalmente contrária daquilo que eu pratico desde que eu iniciei na música, que eu já estou 6 anos. Eu tenho cantores que participam do meu escritório, eu tenho um escritório que vendem cantores, eu tenho escritório... O que eu posso fazer, eu me disponibilizo para ajudar todo mundo, entendeu? Através da minha rede social. Tem um alcance significativo também aqui, né? Então, a gente não entende ainda, né? É um quebra-cabeça que vai se encaixando, mas assim, o delegado não descarta qualquer outra situação, né? A gente ele está investigando outras situações. Outras coisas também. Pode ser até um fã apaixonado. Já me relataram isso também, outras situações, enfim, mas o mais próximo é essa questão do fake, né? Essa pessoa faz muito ódio, sim, pela minha pessoa, ela me difama muito. E você não tinha bloqueado nas tuas redes? Quando essa pessoa me ofendeu, sim. Daí eu bloqueio, né, os fakes. Daí vem outro? Aí vem outro. Tem vários. Ele vai criando, isso, então. Aí tem outros fakes que entram em contato com outras pessoas que têm contato comigo para daí me difamar para aquela pessoa. Por exemplo, fulana, você anda com a Débora, ela fala mal de você. Mentira. Várias outras pessoas pessoalmente veio, por exemplo, fotógrafos, outras situações que pessoas chegaram e falavam assim, você fotografou ela lá em tal lugar, tipo no show da Ana Castela que eu abri aqui na Vila Germânica. E ela não queria você no camarim. Mentira, entendeu? São coisas que estão levantando sobre a minha pessoa, que são coisas, sabe, situações assim que não batem com a pessoa que eu sou e com a forma que eu levo a minha carreira esses 6 anos, sabe? Eu sempre me dediquei muito aos meus fãs. Então você tem um hater? Eu tenho um hater. Um ou vários, não se sabe, né? Acreditamos que seja só 1 ou 2. Mas, estamos aí. E o que eles queriam fazer com você? Que foi sexta-feira que você sofreu a violência na Quinta-feira. porta de casa, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Na verdade, começou assim, começou toda essa situação na internet, né? Eu não dando muita atenção, porque geralmente tem pessoas que vêm ali, criticam a nossa roupa, criticam o cabelo, não sei. Normal, né? Coisas assim, mas nunca uma coisa séria dessa forma, né? A gente tem que ter essa atenção. Se alguém está passando por essa situação, uma mulher, até mesmo qualquer início dessa forma de situação na internet, vá na delegacia, faz um registro, que a polícia sabe identificar a pessoa que está por trás desses fakes. Eles conseguem, qualquer outra situação, está sofrendo ameaça de morte, qualquer outra coisa, né? Às vezes, até mesmo como você estava falando, um relacionamento que não deu certo, algo do tipo, né? Porque existe esse crime na questão psicológica, né? Do virtual e tudo mais. Isso a gente tem que deixar bem, bem claro também. Mas eles cortaram meu pneu na quarta-feira, eu estava num determinado lugar, cortaram meu pneu lá. Na quinta-feira, o meu marido até saiu com meu filho do local antes que eu. Eu fiquei sozinha e voltei com a minha família. Meus irmãos, meus cunhados que estavam lá. E eu saí bem mais tarde, era próximo à meia-noite. Só que o meu marido me ligou que o pneu estava furado. Só que na hora, no escuro, não tem como você ver, entendeu? Até o dono do local onde a gente estava viu a movimentação da moto, esperou a movimentação e foi até lá fora para ver se não tinha quebrado algum vidro, alguma coisa, né? Tinha várias pessoas no local. Nada tinha acontecido, porém, não tem como você ver o pneu furado no escuro, né? Obviamente. Sim. Aí o meu marido trocou o pneu com o meu filho dentro do carro, na esquina do local onde a gente estava, para você ter uma ideia.
E foi para casa, e depois eu fui com a minha família para casa. Foi isso que aconteceu. Na quinta-feira, eu levei o meu carro para consertar o pneu. Cheguei lá na oficina, o rapaz falou, ó, Débora, isso aqui foi algo que fizeram no teu pneu, né? O nosso mecânico. Cortaram o teu pneu com uma faca. Eu disse, não, moço, não é possível isso. Tipo, a gente não espera, né? Sim. E aí, eu levei na loja onde a gente comprou os pneus. Nosso pneu faz 2 meses que a gente comprou. Então, estão zerados, né? A gente Eles comprou cortaram novo. um só? Um só, do lado do motorista. E aí, beleza. Aí daí eles falaram a mesma coisa. Ó, a gente não dá garantia porque isso aqui foi um rasgo com algum objeto. Né? Daí a gente ficou atento, mandamos mensagem para o local, que tem câmeras na frente. Falei, vocês conseguem ter acesso às câmeras para a gente ver realmente se foi alguém que cortou o nosso pneu? E seguimos a vida. Eu fui trabalhar, deixei meu filho na creche, né? Sim. Fui trabalhar. E isso era começo da tarde. Fui trabalhar. Isso na quinta, né? Na quinta daí já. Fiquei o dia inteiro gravando. Gravei o dia inteiro. Eu cheguei, aí saí do local, inclusive a moça que está aqui comigo me acompanhando estava comigo no dia. E no dia eu tive uma ideia assim, vamos comigo lá em casa? Não sei, às vezes é uma proteção de Deus que a gente não entende, né? Eu falei, vamos comigo lá em casa? Daí ela falou, vamos lá, tal, vamos beber um refri, um vinho e tal. E ela me acompanhou todo o trajeto que eu fiz. Só que eu andei muito. Eu levei o rapaz do marketing em casa, da loja. Eu fui na farmácia comprar lenço umedecido para o meu filho. Voltei na babá. Isso tudo de noite já? Tudo naquele horário, das 9 às 10. Das 9 às 10h10 que eu cheguei em casa. Eu saí das 9 da loja, fiz todo esse trajeto. E aí peguei meu filho na babá. E dali ela atrás de mim, né? Minha amiga com o carro dela atrás de mim. E aí fui para casa. Entrei lá na Rua dos Caçadores, fui para casa. Entrei na rua, era 10h10 da noite. Eles já estavam rondando a minha casa desde antes das 10 horas. Pelas câmeras a gente conseguiu ver ali da vizinhança, da rua, da geral e tudo mais. E eles entraram logo após a mim, às 22h23. E aí eles viram o meu carro estacionado na frente da minha casa. Né? A gente não guardava o carro na garagem, porque era uma baixada, o carro não entra. E aí eles ficaram ali rodando. E aí eles andavam na frente da minha casa, porque eu acho que eles não sabiam onde eu morava, qual era o apartamento que eu morava. Mas sabiam que o meu carro era aquele ali, porque já tinham furado o pneu, obviamente. E aí, nisso, o meu filho estava com o celular durante o caminho, assistindo o desenho. E na hora que eu tirei ele, tava aquele sereno, estava bem frio naquele dia. E aí ele deixou o celular cair. E eu pensei, depois eu pego, nem vou usar agora. E fui para dentro, recebi a minha amiga, organizei as coisas com meu filho. E daqui a pouco ele pediu o celular, dei conta que o celular estava no carro. Voltei para o carro. Nisso que eu saí na minha calçada, eu vi o rapaz que me atacou andando, a poucos metros de mim, como a distância de nós dois aqui, ó. Ele andando, e aí eu senti uma energia ruim. Só que eu achei que os 2 moços da moto eram amigos do meu vizinho, que os vizinhos ali têm vários amigos que vêm de moto visitar eles. Só que eu senti uma sensação ruim, só que eu fui no carro, no que eu entrei, assim, que ele viu que eu estava num ponto de fragilidade, eu ouvi só ele correndo, que ele estava com aquela roupa de moto, sabe? Daí não dava para reconhecer. Não, e também ouvi o barulho dele correndo. E aí, nisso, eu olhei, vocês podem ver na filmagem, eu olhei de canto, assim, eu me assustei, achei que era um assalto, porque ele veio tirando algo do bolso, assim. Aí foi horrível, sabe? Daí ele me atacou, me empurrou para dentro, me segurou no pescoço. Te jogou para dentro do teu carro? Do meu carro. Machucou meu pescoço, machucou meu braço esquerdo, de tanto me segurar. A gente entrou em luta corporal. Quando ele veio com o objeto na minha cabeça, eu achei que era uma faca, alguma arma, alguma coisa, que eu vi que era uma máquina de cortar cabelo, que ele raspou meu cabelo. Eu gritei, porque eu vi que não era uma arma. Mas ele poderia estar armado, não sei, né? Qual era a intenção deles. E nisso, o outro rapaz também veio correndo à minha direção. Só que quando eu gritei, ele voltou para a moto, ligou a moto. Pode ver isso. Tudo acontece na imagem que tem lá onde aparece que eu conseguiram gravar tudo. E aí, ele liga a moto e o rapaz, quando ela sai na porta, a minha amiga, ela vê ele também. E daí, quando ele olha para ela, e aí ele corre, eles metem fuga. Só que daí eles cortaram a minha cabeça, aqui em cima, rasparam a minha cabeça. Ele fez um corte aqui. Toda a minha cabeça, esse lado esquerdo aqui, ficou com um galo, sabe? Então, para tu ter uma ideia, eu lavei o meu cabelo só ontem, quase uma semana depois, que eu não conseguia manusear aqui. Mas não chegou a cortar nada do teu cabelo? Não, cortou. É que você tem bastante, então. Se fosse eu ia ficar careca. Aqui, ó, pode ver. Eu tenho pouco. Sim, ele arrancou bastante cabelo.
essa parte toda aqui embaixo foi arrancada. Ainda dói, sabe? Mas já tá melhor. Você acha que a intenção dele era cortar todo o teu cabelo, raspar? Era, porque o outro rapaz foi na minha direção. Eu não sei qual era a intenção deles, né? Porque eles Mas estavam pra estar dois. com uma maquininha, isso a gente não anda com isso no bolso, Não, era a intenção de talvez me deixar feia, desfigurar alguma coisa. Pois é, o que parece? Uma ação de ódio. É, exatamente. Né? E daí, como é que você está hoje? Porque, como você disse, abalou o psicológico, né? Como é que está hoje? Hoje eu não ando sozinha, eu não dirijo meu carro por orientação médica, né? Tô com um pane, né? Um pânico, assim, muito forte. E tô em acompanhamento, né? Médico, terapia e tudo mais. Não ando sozinha. Tenho algumas seguranças também comigo, junto nos shows. Mas você tinha alguma agenda e não cancelou? Eu fiz tudo em off, né? Minha agenda. No final de semana. Ninguém sabia onde você estava no final de semana. No momento, não. E não agora, repostei para nada. esse final de semana? Semana eu vou seguir normal, daí a minha vida tem que seguir, né? Mas com segurança. Com daí. segurança, com certeza. E aí eu mudei de endereço também, graças a Deus. Você mudou de casa. Sim, é um lugar bem seguro, tudo certinho. E aí tô tentando seguir a vida, assim, mas eu tô com um pane muito... Vem o relance da pessoa em cima de mim, assim, parece um vulto. É bem complicado, é algo assim que eu não desejo para ninguém, sabe? Agora, você acredita, Débora, porque eram 2 homens, né? Eles se valeram da posição de que você é mulher? Porque mesmo que fosse só um homem, você não iria conseguir, né, escapar numa Até situação porque dessa. eu acredito que a pessoa que está por trás disso é uma mulher, né? Eu acredito. Você acha? Pelas mensagens, vocês depois vai ter acesso A lá forma na de rede. escrever. Tudo. Essa pessoa deu em cima do meu marido, né? A última mensagem que o fake trocou foi com o meu marido. Então, a pessoa veio destilar ódio ao meu respeito contra o meu marido, achando que a gente estava separado, algo do tipo, não sei o que aconteceu ali. E aí... Então, talvez os 2 caras da moto nem sejam eles quem está lá na internet falando mal. Foram contratados para te atacar. Não acredito que seja. É uma mulher que fala, através dos fakes. Porque homem nenhum vai ter interesse em fazer isso. A gente não sabe, né? Não, eu digo assim pela fala. Se vocês lerem os prints da conversa, você vai ver que ela a forma como fala é bem feminino, com carinha de coração, com carinha debochadinho. O homem não digita assim. É uma figura muito feminina, assim, na minha concepção, né? Tô falando. Mas é o delegado que está investigando, né? Só estou falando a minha visão, assim. Então, e para a pessoa vir... aí a pessoa veio, deu em cima do meu marido, destilou ódio sobre mim contra o meu marido, para o meu marido, e se passou por uma pessoa. Que daí é pior ainda, entendeu? Esse fake se passou por uma pessoa que é conhecida minha, que horas antes tinha recebido uma mensagem de ódio desse mesmo fake. Então, como é que a pessoa vai se mandar o mesmo, entendeu? Não cola, sabe? Não, e esse teu pensamento tem lógica, né? Porque querer deixar uma mulher feia, porque sabe que cabelo é uma das coisas principais para uma mulher, é coisa de mulher, né? Só que o que assim, você acha, Jorge? Ouvindo vocês falarem, né? Leva a uma tendência disso. Mas não nós vivemos numa sociedade doente ao extremo. E é bom não descartar nada. É verdade. Não se descarta nada. Mas a tua lógica, eu acho que tem sentido. Porque mulher, se é alguém que te odeia, ela quer te deixar feia. Como é que você vai pro palco feia? Mas, olha, a gente derruba, a gente dá a volta por cima. Eu só queria ver contigo, Débora, porque nessa história absurda toda que você conta, né? Vem uma coisa aí atrás que eu acho que é terrível. Porque isso é uma memória negativa que tu vai ter para o resto da tua vida. Sim. Um problema psicológico que pode ser muito grande, né? E eu estou falando pessoal e profissional também. Que querendo ou não abala, né? Eu imagino como é que agora se sobe num palco, se tem a imagem de tudo e não desconfia de nada. Não ou sabe de alguém que lá, seja né? eu. Eu não estou falando você, estou me colocando no seu lugar, eu já teria um olhar assim, tentando achar alguma coisa de ruim, infelizmente. Não só isso, né, Jorge? Você tem filho pequeno, né? Tenho, inclusive meu filho viu toda a agressão, né? O que é pior ainda, né? Porque também pode criar aí uma memória negativa muito grande, né? A situação do palco é bem isso que você falou, né? Os meus seguranças entram antes que eu, aliás, desculpa.
E aí eles olham toda a balada. Eu não posso ver nenhuma pessoa mais alta na balada, sabe? Porque o rapaz tinha mais ou menos 1,90 m. Eu reconheço pelas costas, assim, a pessoa. Se passar por mim, eu reconheço. Olha só que situação, né? Eu tô bem... E já pegaram alguém, pô, um homem de 1,90 m, né? Se fosse um só, já te dominava, e eram dois. O outro veio, me encontrou, eu não sabia qual era a finalidade. Eu acredito que era segurar, olha, eu acredito até em fazer algo pior, porque eles estavam me seguindo, sabe? Imagina quantos dias eles estavam me seguindo, descobriram onde eu morava, qual era o meu carro, a rotina que eu tinha, sabiam onde eu ia estar quarta-feira, né? Então, já sabiam a minha rotina, entende? Então, claro, eu sou uma digital influencer, eu postava, né, as minhas conquistas, as minhas coisas. Então, eu acredito assim que era para ser algo pior, porque logo depois, até ela ficou comigo até mais tarde. E olha como Deus é maravilhoso, sabe? Eu falo de Deus, enfim, seja qualquer a sua fé, mas eu acredito nisso, que existe um bem maior que nos protege, porque eu convidei ela para ir comigo, a minha amiga, sabe? No dia. E eu ia sair sozinha para me cantar num show, à 00:30, a gente ia sair, né, amiga? Então, eu acredito que sim, que, sabe, tudo se direcionou. Eles talvez não esperavam que eu saísse para fora aquele momento, sabe? Poderia ter me pego na estrada, sozinha, ou, sei lá, ou, entende, atacado de outra forma, feito outras coisas. Por isso que eu levo para o lado feminicídio e homicídio, entende? Não só a questão de ódio e agressão corporal, né? Eu levo porque são dois homens. Se fosse uma mulher me dando um tapa, né? A gente já tem a mulher já tem mais uma facilidade de lutar contra. No entanto, quando o rapaz me atacou, meu Deus, foi muito difícil, tu entende? Ele cortou a minha mão aqui, ó, tipo, porque eu colocava a mão assim para defender minha cabeça. Eu não sei o que está acontecendo. Você fica cego. Eu não abria o meu olho. Eu achei que eu ia morrer naquele momento, entendeu? Porque eu não sabia o que o cara tinha na mão. E até, no entanto, eu falei, pode levar tudo. Eu achei que era Você achou que era assalto? Eu falei, leva tudo, leva o carro. E qual é o aprendizado que fica, Débora? Olha, ainda no momento eu não consegui definir isso, sabe? Eu estou num momento muito... Eu acho que esse choque ainda demora muito para ainda não passar. consegui definir. Assim, o aprendizado que fica é que eu acredito que Deus me deu uma nova chance, assim, sabe? E... ainda não descarto qualquer possibilidade de outro ataque, de outra coisa. A gente não descarta nada, entende? Então, ainda não consigo definir isso, sabe? Porque é tudo muito recente, né? Então... Mas não vai deixar de cantar. Não. Senão os fãs vão fazer um movimento, né, Jorge? Não, jamais. O caso tem repercutido nacionalmente e internacionalmente, para você ter uma ideia. Então, eu quero levantar essa voz, né? Dessa questão pela internet, até mesmo da segurança de quem vive na noite, né? Nós, mulheres. A gente já sofre muito discriminação por ser mulher, de estar na noite, de estar ali, Exatamente. sabe? É um outro assunto, né? Uma outra conversa. Mas vem toda uma situação, sabe? Então, o meu advogado já está preparando algo bem legal assim, para a gente também dar outras entrevistas, enfim. Mas são muitas coisas. Muitas cantoras também aqui da nossa cidade, da região, estão em alerta. Então, porque envolve muita coisa, né? O que aconteceu envolve muita coisa. Envolveu minha família toda está em alerta, né? A gente não descarta nenhuma possibilidade de outra situação, mesmo que isso esteja nacionalmente sendo divulgado e falado. Mas é isso. Você lembra, Jorge, que há uns 2 anos atrás, a Danúbia, nossa amiga repórter de TV, foi perseguida por um homem também à noite? Sim. Então, quer dizer, a mulher que está em evidência, querendo ou não, ela está ali exposta e não está tendo a segurança que precisaria ter. Exatamente. Eu acho que toda mulher deveria ter aquele botão do pânico. Sabe que a delegacia da mulher, geralmente quando a mulher passa por uma questão de agressão ou essa situação de casamento, essas coisas assim, né? Agressão ali do cônjuge, essas situações... recebe essa medida protetiva quando se tem um suspeito já e recebe o botão do pânico. Eu acho que toda mulher precisaria ter esse botão do pânico. Toda mulher. Entende? Porque se você é Sônia, logo 5 minutos depois já tem uma polícia em cima de você, sabe? Eu acho que teria que ter uma facilidade maior para as mulheres se defenderem, sabe? Porque
Tem muitas situações fora, né, como você estava falando, parecido com o meu, mas outros casos piores estão acontecendo aqui na nossa cidade. E vem esse alerta, sabe? Então, eu estava vendo isso pelo meu celular e daqui a pouco sou eu que estou sofrendo isso. É uma coisa muito assustadora, né? Estamos no nosso horário, Débora, né? Mas obrigada por ter vindo e que fica o alerta para as mulheres se cuidarem, não é, Jorge? Verdade. Sempre, sempre. Melhoras. Obrigada. Que logo você consiga sair desse clima tão tenso que vive nesse momento, tá? Obrigada por me ouvir, né, hoje, me dar espaço. Débora Amorim participou com a gente, junto com a Liliane Bento, no quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre.